que nasce na Revolução Francesa, digamos assim, essa noção. Pela posição, né? Mas a minha politização já foi uma politização de esquerda. Eu fui politizado à esquerda sabendo que eu era de esquerda e sabendo quais eram os valores da esquerda. Inclusive me colocou em rota de colisão com meu pai, que era, apesar de um homem preto, de um homem pobre, era um homem preto pobre de direita e com muito racismo internalizado. Então um embate sério que eu tive com meu pai foi na eleição de 89, eu não votava, eu tinha 13 anos, mas eu fazia campanha pro Lula. Eu queria que o Lula ganhasse as eleições. E ele era Collor doente. Cara. Então imagine o que é isso, você ter um pai que é um homem preto, pobre, e que era de direita, ele sim não tinha consciência de que ele estava posicionado à direita, que ele estava do lado dos opressores dele. Ele não tinha essa consciência, porque ele estava forjado, a subjetividade dele, os preconceitos estavam todos ali internalizados. Mas eu tinha consciência e eu batia de frente com ele por isso. Então eu sou um homem de esquerda desde que eu me entendo por gente e gosto de ser de esquerda. Tem gente de esquerda que não me considera de esquerda porque eu não pertenço a uma esquerda marxista clássica. Eu tenho uma forma... esquerda mais radical? Não é que seja radical, porque tem uma esquerda marxista. A tua visão? Eu diria que eu trabalho com Marx, sem Marx e às vezes contra Marx. Entendi. Porque eu tenho uma formação que vem do pós-estruturalismo, ou seja, Michel Foucault, Bourdieu, Derrida, ou seja, autores, e os autores latino-americanos, o Nestor Canclini, quer dizer, eu tenho uma formação intelectual que faz com que eu veja o marxismo assim, que tem coisas na obra de Marx que são fundamentais ainda e estão em pleno vigor para pensar. É a grande crítica ao capitalismo feita até hoje, não tem outra, né? A do Tomás Piketty, por exemplo, chega perto, mas a obra dele tem limitações, né? Por exemplo, todas as questões que envolvem os direitos civis e as minorias, por exemplo, são questões que não estão ainda contempladas de maneira clara na obra dele. Então, eu trabalho com ele, e às vezes sem ele, e às vezes contra ele, contra o dogmatismo de marxistas que nunca leram Marx. Então, tem muita gente que se autoproclama marxista que nunca leu Marx, na verdade, que recita Marx como um evangelho. Parágrafos, mas nunca leu a obra dele por completo. Concorda com isso, Vladimir? E eu queria saber essa relação com o cristianismo, né, que ele está falando, porque hoje o cristianismo é tão à direita, né, tão conservadora e perdeu força, né, essa linha da teologia da libertação. Tá. Não, então, primeiro, boa noite. Né? Boa noite. Você, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Desculpe a falta de educação, é porque ele já me fez uma pergunta. Não, relaxa. Eu já fui assim, que loucura, perdão. Eu não sou grosseiro nesse nível, não. Grosseria nenhuma, não. É sempre bom ter sua história. Acho que é uma história bastante expressiva, porque, bem, todo mundo sabe, o Jean foi um incentivador muito forte de várias pessoas ligadas a movimentos LGBT, foi o primeiro deputado que realmente levou isso como uma questão central das nossas lutas, né? Depois vieram outros, então acho que assim, tem um lugar muito importante na política nacional. Bem, primeiro, obrigado pela pergunta, quer dizer, de fato eu também trouxe um livro aqui. Opa! Olha, hoje eu ganhei 3 livros já de cara. Aqui, ó. Que é A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, que é um livro que eu na verdade, eu assassinei e reescrevi, né? Porque ele tinha saído... Como assim assassinou? Ele tinha saído em 2012, aí eles quiseram reeditar, eu fui reler o livro e falei, não, isso está tudo errado, né? Você reescreveu? Mas aí tem 2 maneiras de você anular um livro, né? Uma delas é você simplesmente fazer com que ele não circule mais. Sim. A outra é fazer isso, eu peguei o título, eu peguei os subtítulos, peguei as epígrafes e reescrevi. Mas o que eu acho normal, porque na verdade era um livro de intervenção, né? E o mundo mudou muito nesses últimos 12, 13 anos. Se mudou. E também, mas a parte mais legal é o comentário do Olavo de Carvalho na contracapa. Você tá brincando? Do outro lado. Aqui? Não, fiz questão de colocar. Chamou de psicótico, esquizofrênico, psicopata, louco lesado, degradado mental. Esse cara tem que ser demitido, proibido de lecionar, proibido de escrever na mídia. Boa noite, seu mesmo. Serve de cartão de visita. Chega aqui, ó. Eu sou esquizofrênico, psicopata, Olavo de Carvalho. Você colocou aqui, cara, que maravilhoso. Que maravilhoso. Não, mas até uma maneira de falar bem. Isso foi em relação ao quê? Você tinha feito ele ficava escrevendo toda hora. Principalmente quando publicava na Folha, eu era colunista toda semana, então sempre tinha alguma coisa que ele tentava falar. Ele colocou apelido em você também ou não? Não vou falar os apelidos, porque era o apelido do Jardim de Infância. Sério? Tá. Eu pensei, poxa, mas o cara não consegue fazer nada melhor do que o pessoal do Jardim de Infância tinha feito. Então eu nem falei.
Mas, de toda forma, pegando a tua questão, eu acho assim, primeiro, acho legal o que o Jean levantou sobre o problema do marxismo e as questões contemporâneas. Né? Eu acho que é todo um trabalho mesmo eu diria, de um lado, de explicitar a potencialidade que o marxismo tem para falar sobre questões contemporâneas. Né? Porque são várias histórias, são vários momentos do marxismo. Né? E eu diria que hoje é muito claro que a questão fundamental da esquerda, pelo menos para mim, são duas só. Não tem mais do que as duas. É igualdade radical e soberania popular. Igualdade radical significa... Pô, que maravilhoso isso, igualdade radical. Significa igualdade em todos os campos daquilo que compõe as nossas formas de vida. Ou seja, igualdade no campo do desejo, igualdade no campo da linguagem, igualdade no campo do trabalho. E para a esquerda não é possível uma igualdade sem as outras duas. Então as três têm que ir juntas ao mesmo tempo. Então, igualdade no desejo todos os corpos podem circular, ter visibilidade. Todas as singularidades no desejo, elas têm direito de existência e de reconhecimento. Igualdade no campo da linguagem é a compreensão de que, bem, nossas sociedades não têm só uma linguagem. Elas têm várias linguagens. Não é que eu estou falando que a gente fala várias línguas. O que seria essa linguagem? Uma linguagem é uma organização de memória, uma organização de história, uma organização de espaço, né? E a gente vive numa sociedade onde você tem múltiplas organizações de memória, de espaço, de normas, de experiências, de regras, de leis. Posso dar um exemplo só para você querer te cortar? Por exemplo, nós LGBTs, a comunidade LGBT, nós temos nossa linguagem, Entendi. Nós temos nosso território simbólico, às vezes se confunde com o território real na própria cidade. Sim, não, você tem toda a razão, é um belo exemplo mesmo. Tem essas experiências, tem experiências dos povos ameríndios que compõem a nossa história, né, que tem saberes, né, que tem saberes que devem ser lembrados, então essa multiplicidade de saberes ao mesmo tempo. Né? E igualdade no trabalho não tem hierarquia no trabalho. E esse é o ponto interessante, porque não ter hierarquia significa, bem, quem decide, quem trabalha, decide. Quem trabalha organiza a sua forma de trabalho. Né? Então essas três têm que vir juntas. Né? E a outra é a soberania popular, ou seja, a ideia de que não, o poder vem da população, então ele volta para a população. Então não é uma questão de achar estruturas de representação mais adequadas, mas de conseguir fazer com que ele se volte cada vez mais para uma deliberação direta, uma democracia direta. Né? Bem, tudo isso, para entrar na tua outra questão sobre a religião, eu diria o seguinte, tudo isso mostra, entre outras coisas, como a esquerda não é desse mundo. Esse não é um mundo que a gente conhece, é claro. Ninguém naturalmente é de esquerda? Não, no sentido de que o mundo que a gente vive, o mundo que a gente vê, o mundo no qual a gente age, esse mundo material, ele desconhece